Como mensagem de Páscoa, escolhi alguns textos bíblicos e semana passada estava já pensando sobre a ministração da Páscoa e comecei a pensar em alguns textos que muitas vezes a gente observa eles. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia em primeiro texto de Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7. Efésios 2, 1 a 7. É um texto bastante clássico que a gente vê o apóstolo Paulo falando sobre o que acontece no momento de conversão de uma pessoa, né? O que acontece no momento de conversão de uma pessoa? E aí no capítulo 2, versículos 1 em diante, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Um texto que demonstra algo extraordinário. Ele fala aqui de um governo, de um domínio, e ele fala assim que aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, elas foram resgatadas e tiradas de algo extraordinariamente demoníaco, algo opressivo, e foram levadas e libertadas e ressuscitaram juntamente com Cristo. Então, a ressurreição de Cristo, ela opera em nós hoje. Palavras assim de um cunho muito pesado, pelo que eu percebo, assim, quando Paulo usa alguns termos aqui, parece que a coisa é séria, né? Parece que a coisa realmente é séria, quando Paulo usa algumas nuances aqui. E um texto semelhante a esse, a gente pode ver lá em Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo 10 em diante. Colossenses, capítulo 1, versículo 10 em diante. Paulo novamente fala da seguinte forma: isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão dos pecados. Que coisa maravilhosa! São textos que você diz, é como se fosse Cristo nos tirando de um império, de um governo, de um reino de trevas e nos transportando para um reino de luz. E isso tudo fala bastante assim de uma certa autoridade, de um certo poder que Deus operou em Cristo Jesus e que nós temos acesso em nossas vidas hoje. Amado, sinceramente, eu leio esses textos e muitas vezes eu penso que a gente não entende muito bem a profundidade deles.
Sendo bem sincero, eu acho que a gente olha para esses textos e diz, uau, a coisa é incrível. Mas eu creio que a gente muitas vezes não entende a profundidade, o que é isso realmente? Ou o que é isso, o que foi isso na minha ou na sua vida? Eu creio que a gente entende até uma certa superficialidade do que poderia ser isso aqui. Mas talvez não na intensidade que Paulo entendia ou a experiência de Paulo, porque a gente lê muitas coisas a partir da nossa experiência, e quando a nossa experiência talvez não foi tão extraordinária, né? Como a de Paulo, que ficou cego. Quem daqui ficou cego 3 dias depois, no dia de sua conversão? Alguém ficou cego 3 dias, que não conseguiu enxergar nada, tal? Não? Jejum 3 dias, tal? Não, ninguém. Tá. Então, assim, quando Paulo fala que ele foi resgatado de um império de trevas e foi levado para um reino de luz, o que isso significa para Paulo? Já pensou nisso? O que foi o império das trevas na vida de Paulo? O que é um reino de luz na vida de Paulo? Ele ficou cego 3 dias. Ele não via um palmo na frente. Ele saiu guiado para a cidade de Damasco porque não sabia onde é que ele estava. E ele recobrou a luz do dia de novo, depois que foram orar por ele. Vocês entendem o que é um império das trevas para um reino de luz? Começamos a entender um pouquinho o que né? O que para Paulo foi isso. E para compartilhar um pouco sobre isso, eu gostaria de compartilhar uma experiência na qual eu fui coparticipante, digamos assim, lá em Santa Catarina. No gabinete pastoral, né, nós na função pastoral, várias situações vêm ao nosso encontro e a gente não escolhe, né? A gente muitas vezes não pede nem escolhe as circunstâncias que vêm até nós. E uma irmãzinha da igreja, ela chegou assim, pastor, eu tenho uma amiga, ela briga muito com o marido dela e eles precisam de uma assistência, você poderia dar uma assistência para eles? Eu falei, óbvio, é lógico, né? Eu não dou assistência apenas para membros da igreja, está aí para servir ao reino e glória a Deus. E ela falou, olha, mas aqui tem um agravante aí, eles brigam muito, mas parece que o marido dela mexe com as coisas meio estranhas, meio ocultas. Eu falei, bom, eu temo a Deus, eu não temo ao inimigo, então se eu temo a Deus, que vier... né, a gente dá conta, né? Não é que a gente dá conta, a questão é que eu temo a Deus e o que vier, Deus vai me dar a sabedoria para lidar também. Então, vamos lá, né? Daí ela passou o contato dessa amiga dela, entrei em contato com essa tal amiga e ela era uma ex-irmã de igreja que havia se desviado e acabou se juntando com um cara, enfim. Entrei em contato com ela, daí ela falou assim, pastor, você podia me ajudar? Eu falei, não sei, vamos conversar. Pois é, eu e o meu marido, o cara que eu moro junto, né, não eram bem casados, a gente briga muito. Eu falei, tudo bem. Ela falou, mas tem um problema. Eu falei, tá, qual é o problema? Meu marido, ele ouve vozes. Tudo bem, né? Até eu ouço as vozes às vezes, né? E eu acho que, né? Tudo bem. A questão não só de ouvir, mas ela falou, não, a coisa é séria, ele conversa com entidades. Ok, daí já é um nível mais diferenciado. Mas eu falei, tudo bem, vamos conversar, a gente vai se inteirar, vamos ver o que está acontecendo, né? Qual que é a realidade aí que está... Aí eu marquei uma visita, só que ela falou assim, mas ele aceita conversar com o pastor. Eu falei, que bom, né? Que bom que ele aceita falar com o pastor. Ele deu uma brecha lá, mas tudo bem, então tá bom. Falei com o pessoal da intercessão da igreja, falei, fica em oração, tal dia eu vou lá conversar com o rapaz, talvez a coisa não, né? Vamos ver como é que vai ser lá. E levei meu escudeiro fiel junto, meu filho, tadinho. Mas é que ele ia cuidar das crianças, porque o casal tinha crianças, e ia ficar talvez meio estranho se de repente... né? Então, deixei ele
cuidando das crianças num quarto e eu fiquei com um casal ali num outro ambiente conversando com eles. E a conversa foi boa, até, né, motivos de briga é estranho, né, mas é lógico, é óbvio, né, que a coisa não ia dar bem, né, porque uma pessoa que conhece a palavra se junta com um cara que, né, tem dificuldade espiritual e mexe com coisas ocultas, é claro que a luz e trevas nunca vão andar de mãos dadas. E brigas constantes, e aí ela falou assim, pastor, é que o meu marido, ele conversa com espíritos, ele mexe com o oculto. Falei, querida, em primeiro lugar, eu acho estranho você, né, tá compactuando, como é que você, literalmente, né, se juntou com um cara desses, né? Eu não consigo entender essa relação aí, mas tudo bem. Falei, não mais, então eu tentei explicar para ele, amados, nem todos que se envolvem com o ocultismo são pessoas más. Em primeiro lugar, são pessoas enganadas. Elas foram enganadas. E ele falava assim, pastor, eu não entendo por que os evangélicos têm tanta aversão aos trabalhos que nós fazemos na Umbanda e tudo mais, porque a gente ajuda as pessoas. Eu, por exemplo, eu ajudo muitas pessoas. Eu rezo com elas, né? Os guias me falam quais são as doenças que as pessoas têm, os guias me ajudam a orientar as pessoas, a aconselhar as pessoas, os guias me mostram os lugares de dor e eu coloco as mãos sobre elas e elas saem daqui aliviadas. Eu não sei por que os evangélicos, né, tem tanta aversão, porque a gente ajuda as pessoas, e era uma pessoa de um coração. Eu fiquei impactado com a doação, ele se doava muito. Ele fala, a gente faz tudo de graça. Quando o pastor está aí, né, cobrando por aquilo, e a gente faz tudo de graça, eu me dou, eu vou lá, eu faço isso, eu faço aquele outro, e uma pessoa generosa, uma pessoa amável, e totalmente enganada. E aí eu fiquei pensando, como é que eu vou falar para esse rapaz? Que ele estava tão enganado ao respeito da ajuda que ele oferecia. Mas, enfim, a conversa ela desenrolou, tentei orientar de alguma forma, Deus me deu alguns discernimentos, inclusive, e eu tentei ajudar. Aquela visita não foi tudo aquilo, mas ela encerrou e eu acabei indo para casa e ok. Mas no meu coração eu sentia, eu preciso voltar lá e falar com esse cara. Tem muita coisa oculta que ele não sabe. Tem coisa prendendo a vida dele que ele precisa ser livre. E aí, num outro momento, marquei uma visita só com ele. Sentou ele e eu, um de frente para o outro. Falei, querido, é o seguinte, não fica... E ele ficou meio chateado comigo, porque eu falei que ele estava errado da forma que ele achava que ele ajudava tanto, e eu falei, querido, você está muito enganado. Mas como? Como enganado? Eu ajudo as pessoas. Não é, eu estou fazendo o bem, eu faço o bem. Deus não quer que a gente faça o bem? E eu tentando, enfim. Chegou num momento, então, eu falei, querido, só eu e ele, então, num outro dia, estávamos conversando, e ele entendeu. Falou, poxa, pastor, mas então quer dizer que eu fui enganado? Eu falei, querido, não é, eu sei do teu coração. O teu coração é genuíno, ele é puro, ele é verdadeiro, mas o problema é que o teu guia te enganou, ele está te usando. E ele entendeu. Ele falou, pastor, então significa que eu preciso repensar totalmente a minha vida? Ele falou, sim. Você está disposto? Eu falei, ok. Eu vejo que você é uma pessoa que traz a verdade. Eu falei, ok, que bom. Ele falou, eu vejo em você uma pessoa, como é que é? Com espírito de luz. Né? Eu falei que sim, o espírito de luz habita em mim. Né? Até parece, num outro momento, uma pessoa falou, o teu santo é forte, era uma professora, né? Ela falou, pô, o teu santo é forte, eu sinto que o teu santo é forte. Eu falei, sim, meu santo é forte, é o mais forte de todos. Ela falou assim, sério? Então
um orixá, um xamã, sei lá o que ela falou lá na hora. Eu falei, não, é muito mais poderoso. Mas como assim? Então, mas que guia é esse? Né? Que espírito é esse? Eu falei, o meu guia, o meu espírito é o Santo dos Santos, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. É Jesus Cristo de Nazaré. Aí, não, esse cara é crente, não dá para conversar com esse cara. Então, naquele segundo diálogo, então, com o rapaz, ele falou, ok, eu estou disposto. Eu falei, só que você vai ter que abrir mão daquilo que você fez até hoje, porque eles te enganaram, eles te usaram. Ok. Peguei as mãos dele, ele pegou nas minhas mãos, e eu falei, a gente vai fazer uma oração agora, e você vai renunciar àquilo que você fez até agora, para ter uma nova caminhada com Jesus. Ok, tudo bem. Aí eu falei, então vamos começar então. Vou orar, você vai repetir aquela coisa que a gente faz, né, com pessoas que estão aceitando a Jesus. Aí ele falou, Senhor Jesus, né? Eu me arrependo. E tá. Dali a pouco eu estava falando e eu vi que o cara ficou estaqueado, assim, com o olho arregalado, parecia que, né? Falei, eita, o que está... Eu falei, não sei mais o nome, se era Fernando, Marcelo, Rafael, sei lá. Falei, tudo bem? Ele falou, pastor, tudo bem. Falei, tá, mas você está feito uma estátua olhando para o infinito, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu estou ouvindo você, mas não estou vendo você. Falei, calma. Como assim? Eu estou na tua frente, estou segurando a tua mão. Ele falou, pastor, eu estou ouvindo você, ouço tudo perfeitamente, mas eu não vejo você, estou num túnel escuro. Não, mas isso não faz sentido. E aí eu percebi que tem algumas coisas que acontecem no espiritual que não se explica, né? As coisas, elas acontecem de uma forma diferente. Eu falei, querido, o que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, eu estou sendo arrastado num túnel escuro. Eu falei, não, tem uma coisa muito errada. Ele falou, olha, pastor, eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu sei. Tem dois, como se fossem soldados medievais, com armadura medieval, com um escudo, mas os escudos estão quebrados. Eles têm uns 3 metros de altura, mais ou menos, eles estão me arrastando para um túnel escuro. Naquela hora me deu um tremor do fio do cabelo até a ponta do pé, falando, misericórdia. É daquele momento que você diz, cadê o manual do pastor que diz como é que se repreende um negócio desses? Porque não tem como, né? Ou será que foi aquela aula que eu faltei no seminário teológico que eles estavam falando como é que repreende um espírito que está arrastando um cara para um túnel, você está segurando a mão dele, está estaqueado, olhando para você, te ouvindo, mas não está te enxergando. Falei, qual é o capítulo do negócio aqui o que eu faço, né? O Zegnefata, nessa hora, não te ajuda muito. Eu fiquei pensando, o Pai Nosso também não sei se encaixa nessa hora. E eu fiquei desesperado, amados. Realmente, vou falar para vocês, eu fiquei desesperado. Falei, Deus, alguma coisa aconteceu, está muito errado aqui. E eu comecei a clamar. Falei, Senhor, me dá sabedoria, me dá discernimento. O que faz numa hora dessas? Ele falou, pastor, me ajuda. E ele estaqueado, imagina, né, a cena, eu sentado numa mesa, segurando a mão do cara, ele estaqueado, né, sendo levado num túnel, 2 guardiões gigantes arrastando para um túnel escuro e eu segurando a mão do cara. Eu clamei, de repente comecei a orar em espírito. Aqui veio uma oração, eu não sei, se vocês me perguntarem, eu não vou saber, porque coisas espirituais às vezes a gente não consegue explicar, mas aquilo veio, aquilo começou a ficar mais forte, fez literalmente assim, parecia que tinha levado um raio assim, aí eu só vi ele fazendo assim, daí eu falei, Marcelo, ele, pastor, eu falei, você está aí? Eu falei, então me explica, o que aconteceu? Porque que viagem louca foi essa? O que foi isso que aconteceu? Ele falou assim, pastor, a gente começou a orar e de repente tudo ficou escuro ao meu redor. Eu estava sendo puxado num túnel escuro
E, de repente, eu vi do meu lado 2 soldados medievais. Eles tinham uma aparência horrível. Eles tinham partes da armadura faltando e um escudo deles ele estava quebrado pela metade. Mas eles eram gigantes, muito fortes. Eles estavam me arrastando num túnel muito escuro. Na hora me veio o discernimento. Quando a gente se afasta da glória de Deus, a glória de Deus embeleza a criação dele. Agora, quando a criação dele se afasta da glória de Deus, ela se torna totalmente desagradável. E eram anjos, e a gente sabe que Deus criou anjos com glória, com poder, com honra, mas eles se afastaram da presença de Deus. Eles ainda continuam sendo soldados, mas a glória deixou eles, porque eles se afastaram da presença de Deus. E eles então, arrastando ele, porque eram esses guias que ele servia, arrastando ele para um túnel escuro. E ele disse assim: pastor, quando ouvi você começou a orar, eu vi lá longe uma luz começou a brilhar. E eu lembro que enquanto eu orava, ele falava: pastor, não para de orar, não para de orar. Eu falei: misericórdia, não precisava nem falar, né? Ele falou que enquanto ele estava sendo puxado, ele viu uma luz, e a luz ficava cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte. De repente, aquela luz atingiu ele. Ele disse que naquele momento que a luz bateu nele, aqueles demônios como que espirraram para os lados, assim, aquilo foi algo poderoso, assim. Ele falou que aqueles grandes soldados medievais que pareciam fortes, que pareciam invencíveis, eles explodiram para o lado, assim, que foi algo impactante, e aquela luz começou a puxar ele de volta, e puxava ele com uma força incrível de volta. E ele disse que quando ele viu, ele foi lançado para dentro do corpo dele de novo, e foi quando deu aquele, né, aquele, parece que um raio assim, e ele voltou para o corpo dele. Naquele momento, imagina como é que fui para casa, né? Tremendo assim, né? Misericórdia, até pegar no sono demorou um pouco. Por que eu contei essa experiência? Não foi de forma alguma para exaltar alguém, porque a gente fica tão sem noção do que fazer nessa hora. Só a graça de Deus que pode te dar alguma luz para como você deve agir numa situação dessas. E eu espero que ninguém, né, passe por uma situação semelhante. Mas esse relato, ele mostra ao que nós estávamos destinados. Aí você pode dizer: pastor, mas eu não mexo com macumbaria, né, pastor? Eu não mexo com umbanda, eu não mexo com esse tipo de coisa, por isso que também, né, não tem nada a ver comigo. Amado, eu percebo o seguinte, que o mesmo inferno do pecador, do mentiroso, do umbandista, ou seja lá, daquele que mexe com o ocultismo, o mesmo inferno é o inferno do mentiroso, né? E Paulo, quando fala sobre isso, ele diz: todos nós estávamos debaixo deste governo demoníaco anteriormente. Talvez nós não mexíamos com diretamente ocultismo, mas queira ou não, nosso pecado nos prende, nosso pecado nos escraviza a uma vida de distância de Deus. Nós perdemos a glória. Nós não precisamos mexer com o ocultismo. A própria palavra diz que a rebeldia contra Deus é como o pecado de feitiçaria. Esse homem, ele era tão sensível, né, nessa questão de incorporar espírito, ele chamava ele de esponja, né? Por que ele é esponja? Porque aquilo, qualquer coisa que vinha perto, ele absorvia, né? Ele tinha uma sensibilidade espiritual tão aguçada, que aquilo parece que puxava, tudo que é espírito puxava nele. Mas Deus nos fez pessoas, e Deus criou ele dessa forma tão sensível na área espiritual para usar para a glória dele. Só que, infelizmente, ele se afastou da glória de Deus.
Neste momento houve um impacto da luz e das trevas, porque ele estava se entregando à luz, ele estava buscando a verdade, ele estava buscando aquilo que Deus tinha preparado para a vida dele. Naquele momento as trevas se revoltaram contra a vida dele e começaram a escravizar e puxar ele para algo, tentando escravizar totalmente, cegando ele estava totalmente cegado. Paulo diz, eu fico pensando em Paulo, quando ele defendia o judaísmo. Como é que ele defendia o judaísmo? Perseguindo a igreja. Ele perseguia a igreja de uma forma totalmente cega, lutando contra aquela heresia que estava sendo pregada, esse Jesus, esse falso judeu, né? Praticamente dizendo, quase um falso judeu aí, que estão querendo esparramar essa heresia, e Paulo combatia, e ele fielmente ao judaísmo, tentando resgatar, né? A intenção de Paulo era o quê? Eliminar aquela seita, né? Esse tal do caminho que estão se falando aí, esse povo do caminho que está... a intenção de Paulo dentro do judaísmo era zelar pela pureza do judaísmo e eliminar essa seita que estava se espalhando. Paulo, então, tem um ímpeto, uma intenção boa dentro da concepção dele, mas quando ele percebe, totalmente cegado. Assim foi o relato deste senhor que eu acabei de colocar para vocês. E quando a gente começa a ler esse texto de Colossenses, e a gente vê aqui dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para um reino do Seu Filho amado. Ele nos resgatou. Esse resgate, eu fui verificar a palavra no grego, ele parece que diz ali alguma coisa como se fossem correntes sendo arrebentadas, algo que estava amarrado, algo que estava preso. Aí eu fiquei pensando um resgate, como é que a polícia vai resgatar uma pessoa que está, digamos, encarcerada lá, uma pessoa que foi, foi levado ali, está num cárcere. Como é que a polícia chega? Chega na porta assim, ó. Oi, com licença, a gente é a polícia, a gente queria ver se tem alguém aí. Não. Se eles sabem que está lá dentro, eles vão com o pé na porta, vão derrubando no chão, e é loucura total, né? É tiro, a coisa acontece assim, ó, é rápido. Ninguém chega pedindo com licença nessa hora. Eu vejo assim Jesus, neste momento de resgate, de ressurreição, é como se fosse a polícia estourando ali o cativeiro de alguém, dizendo, ei, eu te libertei, e é com poder, é com glória. Chega botando o pé na porta e eu fico pensando se Jesus usou uma corda, né, para limpar o templo, como é que foi a ressurreição dele, né? Foi gloriosa, foi com impacto, foi com poder mesmo. Um texto que talvez também nos ajude é o texto de Colossenses, capítulo 2, 12 a 15. Isso a gente já leu. Não. Colossenses, capítulo 2, versículos 12 a 15. Diz o seguinte: isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz.
E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vejam, amados, quando Paulo fala de ressurreição, quando Paulo fala de salvação, de que nós fomos resgatados e nós ressuscitamos com Cristo, ele sempre parece que ele relaciona isso com prisão, escravidão e com poderes demoníacos, algo carregado. Às vezes a gente olha, talvez, a nossa vida, eu aceitei Jesus, eu sempre fui da igreja, né? Então, assim, o nosso testemunho talvez não seja aquele testemunho de impacto, né? Pois é, eu fui na escola dominical, esse testemunho é o meu testemunho também, como o testemunho de muitos outros, graças a Deus, né? Graças a Deus por um testemunho assim. Eu me criei na igreja, né? Fui para a escola dominical, depois fui para os adolescentes, aí tive uma decisão pessoal para Jesus, com certeza. A consciência do pecado, ela me afligia muito, e não tinha coisa que eu pudesse fazer que tirasse a culpa do pecado, até que eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados. Os meus pecados pregaram Jesus na cruz. Eu falei, Senhor Jesus, me perdoe. Eu sou culpado. O meu pecado pregou Jesus na cruz. E quando eu olho agora para Paulo falando desse resgate, é como se nós realmente estivéssemos presos por correntes no pecado, na carne. E havia algo necessário que precisava acontecer, algo radical, porque se algo radical não fosse acontecer na sua e na minha vida, permaneceríamos presos no pecado. E Paulo então relata isso talvez de uma forma meio dramática, dizendo, nós éramos reféns do pecado. Nós éramos reféns de forças demoníacas que atuavam em nossa vida através do pecado. O pecado em nossa vida dava autoridade para que essas entidades nos atormentassem com culpa, nos atormentassem com coisas mais difíceis possível. E vocês foram resgatados do domínio das trevas para o reino de luz. Amados, Jesus nos resgatou do império das trevas para um reino de luz. E não é só aquela pessoa que mexia com coisa de ocultismo. Isso vale para cada um de nós. Este era o nosso destino, ser arrastado para um túnel e ele falava que enquanto ele era arrastado, o cheiro de enxofre aumentava cada vez mais e a angústia, a falta de ar e uma angústia muito grande, aumentava cada vez mais, e ele estava a ponto de entrar em desespero, e ele diz, eu sei que não tem solução. Ele tinha uma consciência de que ele não conseguiria sair de lá. Quando a gente olha para Paulo, essa era a nossa condição. Sem Jesus, esta é a nossa condição. Escravos, condenados. O texto bíblico que a gente leu agora há pouco, ele diz que o nosso escrito de dívida foi pregado na cruz, foi cravado na cruz. A acusação que o inimigo tinha contra você e meu, o pecado, o qual ele poderia nos acusar, foi pregado na cruz. Amados, será que a gente consegue entender a profundidade disso? De onde Jesus nos tirou? Hoje em dia a gente ouve falar pouco sobre o inferno. A gente ouve pouco falar sobre o sofrimento que será o inferno. Fala-se pouco sobre ele.
Fala-se muito sobre bênção, fala muito, vem para Jesus, Ele vai te ajudar, vem para Jesus, Ele vai... Ei! O maior interessado de Jesus é tirar a tua alma do inferno, é carregar você para o reino de luz, é salvar a tua alma da perdição eterna. E se isso não é algo suficiente para a gente servir a Jesus Cristo o resto da nossa vida, então nada mais vai ser. Não é um carro novo, não é uma casa, não é isso, não é aquele outro, é a vida eterna que está em jogo. Amados, quando a gente começa a se conscientizar da nossa condição sem Cristo, que é perdição e morte eterna no inferno, queridos, a Páscoa ela tem uma outra nuance. Quando a gente se conscientiza de onde Cristo nos arrancou, do império das trevas, amados, no mínimo isso deveria nos fazer amolecer o joelho e fazer nos prostrar diante de Cristo e glorificá-lo pelo resto das nossas vidas aqui na terra. Amados, se isso não nos constrange o coração, nada mais vai constranger. Se não é o pecado que nos constrange, não é outra coisa que vai nos constranger, não é um carro novo, não é uma casa na praia, não é isso, não é aquele outro, amado. Amado, nós precisamos começar a resgatar e olhar os princípios e olhar para Jesus com alegria e com graça. Qual foi a profundidade deste amor que nos resgatou das trevas? Que amor foi esse? Que amor foi esse que tomou o meu lugar naquela cruz? Que amor foi esse? Que luz é essa que brilha eternamente? Amados, eu gostaria de concluir só mencionando alguns textos que eu acho incrível. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11. Paulo fala o seguinte: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita na nossa vida, para a glória de Deus. Aleluia. Um outro texto é Efésios, capítulo 3, versículo 8. Efésios, capítulo 3, versículo 8. Do 8 em diante, ele diz assim: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo, esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas.
A intenção dessa graça era de agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Paulo fala aqui desse projeto de Deus. Eu falo, nós hoje fazemos parte desse projeto de Deus, e nós hoje, igreja, ela está revelando, inclusive a própria igreja está ensinando às regiões celestiais o projeto que Deus tinha desde a eternidade. Se a gente continuar esse texto, versículo 14 em diante, ele vai dizer o seguinte: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família dos céus e da terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo diz, olha, eu oro, eu me coloco de joelhos diante de Deus, eu oro para que vocês entendam qual é a grandeza desse amor. Por isso que eu falei que tem textos que a gente lê e a gente entende talvez a superficialidade, mas não entende a profundidade. A qual profundidade é este resgate de Jesus na cruz? Qual foi a dimensão, qual foi a profundeza dessa glória de Deus que habita em nós, que é o mesmo Espírito que tirou Jesus dentre os mortos? Eu fico pensando, né? Eu não vou entrar em detalhes se Jesus subiu, desceu, se ele foi para o reino dos mortos, se ele, né? Tem aquela, né? Não quero entrar aí em questões, o que eu sei que está escrito no Apocalipse, né? Que a chave da morte e do inferno estão na mão de quem? De Jesus, né? Na mão dele é que está a chave do inferno e da morte. Se, né, por acaso, Jesus teve uma descida até o inferno, eu fiquei pensando, né? Porque aí Pedro vai falar, acho que Pedro capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, ele vai falar lá, né, que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão. Não vou entrar em detalhes, o que significa e tal, mas eu fiquei pensando, imagina só, Jesus é luz, ele entra no inferno, que é um lugar completamente escuro. Que explosão, acho que deveria ter sido como se fosse uma explosão de uma bomba atômica, assim, no inferno. Acho que, não sei se você já teve experiência de abrir um bueiro, onde tem barata. Tive essa experiência lá no sul, em Santa Catarina, uma vez, a gente abriu um bueiro ali, e estava forrado de barata. A hora que você abriu o bueiro, aquilo tinha barata querendo sair de tudo que é lado, em tudo que é fresta, né? Eu acho que mais ou menos foi assim quando Jesus, ele teve uma passagem ali para declarar vitória, né? Foi daquele jeito, foi uma luz ali, aqueles espíritos todos tentando achar alguma fresta para se esconder, né? Mas, amados, jamais foi uma luta de igual para igual. Quando aquele homem foi resgatado, ele diz que quando aquela luz atingiu ele, aqueles dois espíritos, eles simplesmente espirraram longe, ele diz que voaram, né? Amados, a gente tem que lembrar o seguinte, a glória de Deus, ela é infinitamente superior a qualquer outra prisão que possa nos prender. Então, amado, a ressurreição de Cristo, aproprie-se dela, aproprie-se da ressurreição de Cristo. E Paulo vai falar sobre isso, né? Para que nós possamos experimentar a ressurreição, para que a carne não domine, mas sim, fortalecidos no Espírito, vivificar aquilo que ainda tanto resiste na nossa vida, aqueles pecados que tanto resistem, pela glória de Deus, fortaleça-se no Espírito,
né? Deixa a luz de Jesus, a luz da Páscoa, a luz da ressurreição, te dá poder para vencer as trevas que tanto militam contra a nossa vida. Gostaria de te convidar a ficar de pé.